Hoje eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado com seriedade. Se Jesus vivesse hoje, será que ele seria bem-vindo em todas as igrejas? Especialmente quando o assunto é mulheres. Porque, diferente do que muita gente imagina, Jesus não seguiu as regras da sua cultura. Ele não se encaixou no sistema patriarcal. Ele não se rendeu às tradições religiosas sobre o papel da mulher. Na verdade, ele quebrou todas elas. E fez isso na frente de todo mundo. De forma tão ousada que, se um líder fizesse isso hoje, seria cancelado em 3 minutos. Então, se prepara. Porque você vai descobrir por que Jesus tratou as mulheres como ninguém mais tratava. E por que isso era tão escandaloso na época. Antes de tudo, você precisa entender o cenário. E não é bonito. A mulher não podia estudar com um mestre, falar em público com um homem sozinho, testemunhar em tribunal, escolher seu marido, sentar à mesa com certos grupos, nem caminhar livremente onde quisesse. E mais, na maioria das vezes ela era considerada propriedade do pai, depois propriedade do marido. Se fosse abusada, não era ela a vítima. Era o dono dela quem sofria o prejuízo. Agora, imagine Jesus entrando nesse mundo. Um mundo onde líderes religiosos agradeciam em oração dizendo: "Obrigado, Senhor, por não ter me feito gentil, nem escravo, nem mulher." Sim, os religiosos oravam assim mesmo. E o que Jesus faz? Começa a tratar mulheres com dignidade, respeito e voz própria. Ele não reproduz a cultura. Ele desafia a cultura. E é aí que começa o escândalo. No mundo judaico do primeiro século, um rabino jamais conversaria sozinho com uma mulher desconhecida. Era proibido, escandaloso e destruidor de reputação. Mas Jesus, ele não só conversa, ele ensina, ele debate, ele revela mistérios profundos para uma mulher samaritana, alguém que os judeus desprezavam. E detalhe, ela não é qualquer mulher pela cultura da época. Ela é estrangeira, vista como impura, rejeitada, de passado confuso e sem prestígio nenhum. E Jesus faz dela a primeira missionária transcendental. Ela prega para a sua cidade inteira. Pensa comigo, quem faria isso hoje? Jesus não escolheu um mestre, um sacerdote, um discípulo homem. Ele escolheu uma mulher marginalizada. Imagina o escândalo. Isso aqui é tão grande que quase ninguém fala. Jesus tinha um grupo de seguidores homens, sim, mas também tinha um grupo de mulheres que o acompanhava. Isso era proibido pela cultura. Grupos de homens viajando com mulheres? Jamais. Os rabinos não queriam nem ser vistos perto delas. Mas o Evangelho diz claramente que Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Elas seguiram Jesus, ajudaram, apoiaram e patrocinaram o ministério. Elas estavam com ele na Galileia, na Judéia, na crucificação, e foram as primeiras a vê-lo ressuscitado quando os homens nem apareceram. Sabe o que isso significa? Jesus tinha discípulas. Jesus ensinava mulheres. Jesus era seguido por mulheres. Jesus tratava mulheres como alunos legítimos. Isso era revolucionário. Essa história é icônica. Maria se senta aos pés de Jesus, posição típica de um discípulo homem. Era o lugar que ficava reservado para quem queria aprender, estudar, debater, e Marta reclama, porque sabia que aquilo não era permitido culturalmente. Mas Jesus responde: Maria escolheu a melhor parte. Ali, Jesus não só permitiu, ele validou a mulher como discípula igual aos homens. Ele praticamente declarou: lugar de mulher também é aprendendo. Lugar de mulher também é no ministério. Mulher também é teóloga. Imagina o choque dos religiosos ouvindo isso. Existe também a história da mulher com fluxo de sangue que vivia há 12 anos sem poder tocar ninguém. Era impura, segundo a lei. Era invisível, excluída, socialmente morta. Mas ela toca em Jesus. E o que ele faz? Ele não foge, não repreende, não corre para tomar banho ritual. Ele diz: Filha, a tua fé te salvou. Filha,
um termo acolhedor, íntimo, restaurador. Naquele momento, Jesus devolve dignidade a uma mulher que a religião tinha jogado fora. Jesus não ficou preso à regra religiosa. Ele ficou preso à compaixão. Uma outra cena é uma das mais fortes da Bíblia. Uma mulher pega em adultério é jogada no chão. Detalhe: para cometer adultério são necessárias 2 pessoas, certo? Mas só a mulher aparece. O homem sumiu convenientemente. E os religiosos querem apedrejá-la. Jesus olha para esse teatro da hipocrisia e lança um desafio que atravessa séculos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um por um, os acusadores vão embora. A mulher abre os olhos e se vê diante do único que poderia julgá-la. E ele diz: "Eu também não te condeno." Jesus não alimentou a cultura da punição seletiva. Ele a destruiu. Agora, segura essa. Naquela época, testemunho de mulher não valia nada em tribunal. Nada. Zero. Se Jesus quisesse provar a ressurreição de forma eficiente, teria aparecido primeiro para Pedro, João, Tiago, os homens da igreja. Mas ele aparece primeiro para mulheres. Ele confia às mulheres a primeira missão do cristianismo. Vai e conta aos discípulos que eu estou vivo. Ou seja, a primeira pregadora da ressurreição foi uma mulher. Se isso não quebra o sistema, nada quebra. Jesus não tratou as mulheres com restrições. A cultura tratou. A religião tratou. Os costumes trataram. Mas Jesus não. Ele devolveu voz, dignidade, papel social, participação, cuidado, espiritualidade, protagonismo. Tudo isso em uma época em que mulher era invisível. O que Jesus fez pelas mulheres foi escandaloso. E ainda é. E talvez a pergunta mais dolorosa seja: por que a igreja de hoje não trata mulheres como Jesus tratou? Jesus quebrou todas as regras sociais sobre mulheres porque ele não veio defender cultura. Ele veio defender pessoas. Ele não veio proteger tradições. Ele veio proteger vidas. E se colocassem Jesus hoje numa igreja que limita, silencia ou diminui mulheres, ele quebraria as regras de novo, exatamente como fez há 2000 anos. Portanto, pelo nosso veredito, Jesus foi um dos maiores libertadores para as mulheres. Muitos direitos conseguidos por elas foram estimulados por ele desde aquela época, mesmo que tenham demorado para se consolidarem. Isso só mostra o quanto ele foi um ser especial e inigualável. Então, é isso, meus amigos e amigas. Obrigado por sua companhia. E se esse vídeo te fez pensar, deixa o like agora e se inscreve no canal. Aqui a gente fala das polêmicas que ninguém quer tocar, com Bíblia, contexto e coragem. Comenta o que você pensa e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. A conversa não acaba aqui. Vamos continuar juntos. Que a paz esteja sempre com todos.